Olá! Você já teve dificuldade de entender um gráfico ou uma tabela que você leu num site de notícia ou relatório técnico? Você já precisou construir um gráfico ou uma tabela e acabou ficando com várias dúvidas no meio desse processo? Então, me acompanhe ao longo desta aula para acabar de vez com essas dúvidas. Eu sou o professor Leandro Galvão, do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas. Esta é a nossa aula 4.1 da disciplina Textos Técnicos em Ciência da Computação. Vamos lá? Gráficos e tabelas são elementos não textuais que nós usamos no texto para resumir informações, destacar ideias e atrair a atenção do leitor. Por que incluí-los no nosso texto técnico? Em primeiro lugar, eles não são enfeites. Eles são peças da sua argumentação, são evidências, fazem parte das premissas que você vai utilizar para chegar a uma determinada conclusão que você vai defender ao longo do seu texto. Outra consideração inicial é que esses elementos não textuais recebem apenas dois nomes em qualquer outro país do mundo. Tabelas, que são aqueles dados organizados em forma de linhas e de colunas, e temos as figuras, que são normalmente gráficos, diagramas, entre outros. Porém, aqui no Brasil, a terminologia utilizada são essas três. Tabela, quando tabelamos apenas dados numéricos. Quadro, quando tabelamos elementos textuais. E figuras. Daí vocês podem me perguntar, qual termo eu devo utilizar? O termo internacionalmente aceito ou os termos usados aqui no Brasil? A resposta é bem simples. Adote aquela terminologia que estiver sendo recomendada pelo veículo de publicação ou pelo seu orientador. Na verdade, o nome pouco importa. O que importa realmente é que você seja aderente com as especificações do local onde você deseja publicar. A nossa aula seguirá o seguinte roteiro. Primeiro falaremos dos gráficos, algumas recomendações de como construir gráficos que sejam claros para o nosso leitor, sem muita poluição visual. Depois falaremos sobre construção de tabelas e, por fim, algumas considerações finais sobre a expressão de números no texto técnico escrito. Então, sobre gráfico. Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Você concorda com essa afirmação que está aí? No caso de um texto técnico, um gráfico bem elaborado, ele ajuda bastante nós, autores, a convencermos o nosso leitor a respeito de alguma conclusão que desejamos entregar. Pois bem, gráficos eles são usados para representar tendências entre os dados que você coletou e está querendo apresentar ao leitor. Sempre que possível, se você puder representar os dados em forma de gráfico, será melhor do que exibi-los como uma tabela. Mas é claro que haverá situações em que os dados só poderão ser representados em forma de tabela, principalmente quando houver informações textuais. Um gráfico de linhas clássico, normalmente ele tem dois eixos, o eixo X e o eixo Y. No eixo X é onde nós colocamos a variável independente, que é aquela variável que o pesquisador controla. No eixo Y, nós representamos a variável dependente, ou seja, é aquela variável que está sendo medida, observada. E que passos devemos seguir para elaborar bons gráficos? O primeiro deles é este aqui. Nós devemos esboçar o nosso gráfico no papel. E é no papel mesmo, não é na tela do computador. Faça no papel, justamente para você ter uma ideia, ter uma noção mais concreta de quais grandezas você quer representar no eixo X, no eixo Y, como esses dados vão ficar bem distribuídos nos quadrantes. Depois disso, aí sim você parte para um software de plotagem. Pode ser o Python, o R, uma planilha no Excel, aquele que você se sente mais familiarizado ou aquele que seu orientador recomendar. E depois de você fazer a primeira tentativa de plotagem, ajuste as opções, por exemplo, o tamanho da fonte, a espessura da linha, o tipo de ponto, cores e outros detalhes para que essa informação gráfica seja apresentada de maneira bem clara para o seu leitor. Existem vários tipos de gráficos. Nesta aula vamos abordar apenas os três principais, os três mais usados, que são os gráficos de linha, os gráficos de barra e os gráficos de pizza. Existem muitos outros, mas você pode recorrer à bibliografia no final da aula
para poder ter detalhes de como construir outros tipos de gráficos. Pois bem, em termos de gráficos de linha, eles são usados para registrar dados contínuos, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Por exemplo, temperatura ao longo do tempo, a taxa de aprovação em uma disciplina ao longo de cada ano. Então, a taxa de aprovação varia de 0 a 100%. Os anos vão 2000 e tanto, 2020, 2021. Embora, em essência, o ano seja um dado discreto, ele ainda pode ser representado de forma contínua. No eixo X, os intervalos devem ser regulares, de ano em ano, minuto a minuto, de modo a não confundir o seu leitor. Em um mesmo gráfico de linha, nós podemos exibir mais de uma série de dados. Por exemplo, aprovação da disciplina A, aprovação da disciplina B, aprovação da disciplina C. Como nestes exemplos aqui. Temos aqui um gráfico que está exibindo apenas uma série de dados. Este gráfico exibe 2 séries. Este aqui exibe 3 séries e podemos ter mais séries ainda de dados em um mesmo gráfico. Veja que, à medida que aumentamos a quantidade de séries de dados representadas em um mesmo gráfico, ele passa a se tornar um pouco confuso. Então, se você realmente precisa exibir 4, 5, 6 séries de dados, considere se não é melhor agrupar essas séries em gráficos diferentes e em uma menor quantidade de séries de dados, a fim de facilitar o entendimento e a compreensão do seu leitor. Lembre-se da questão da memória de curto prazo. Quanto mais informações para o seu leitor processar, isso provavelmente sobrecarregará a memória de curto prazo dele. E não é o que nós desejamos para uma boa compreensão da nossa mensagem. Ao elaborar um gráfico, é necessário tomar cuidado com uma série de detalhes. O primeiro deles que eu chamo a atenção são as linhas de grade. Veja que nessa primeira figura que está aí projetada, as linhas de grade acabam chamando mais atenção ou tanta atenção quanto as 3 séries de dados representadas. Então, o ideal é que você não coloque nenhuma linha de grade. Veja que o gráfico ficou mais clean, mais fácil, menos poluído de ser lido. Ou então, se você realmente precisar de representar linhas de grade, desenhe elas com uma espessura bem fina, de forma bem discreta, que não chamem mais atenção do que os próprios dados que você deseja representar no seu gráfico. Outro detalhe importante é que você deve representar no eixo X a sua variável independente. Esse gráfico aqui, a pessoa que desenhou tentou representar a concentração de um produto químico, em função do tempo. Então, como é que esse gráfico foi produzido? A cada 10 horas, essa pessoa analisou a concentração de um determinado produto no seu experimento químico. Então, bem no início do experimento, a 0 hora, essa pessoa verificou qual era a concentração do produto, verificou novamente às 10 horas, depois às 20 horas, 30 horas e assim por diante. Portanto, a variável independente, aquela que o pesquisador controla, é o tempo. Já a concentração do produto, ela é a variável dependente, é a variável observada pelo pesquisador. Ele não tem controle sobre ela, por isso que ele está observando. Então, essa variável deveria ter sido representada no eixo Y, como neste gráfico azul. Ele sim foi desenhado conforme esta recomendação. Outra recomendação importante é posicionar os dados no centro da sua figura, no centro do gráfico. Veja aqui neste gráfico em laranja que a figura ficou relegada ao canto inferior esquerdo. O ideal era desenhar este gráfico como aqui na figura azul. Aqui em laranja, nós vemos que os dados eles variam de 0 até 50, 60. Então, todo esse espaço aqui em cima, do 60 ao 100, foi desperdiçado. Da mesma forma, no eixo X, os dados vão de 5 a 10, 15. Então, todo esse espaço aqui do 25 ao 85 foi todo desperdiçado. Desta maneira aqui em azul, fica mais fácil ao leitor observar o comportamento do número de indivíduos em função do peso toneladas de alguma grandeza observada. Outra recomendação importante é você não conectar dados que são categóricos. Por exemplo, o modelo de automóvel, ele normalmente é identificado pelo ano. Um carro 2020, um carro 2021,
e assim por diante. Embora nós usemos o ano para representar o modelo de automóvel, essa não é uma informação numérica. Não é o ano exatamente de 2020 e o ano de 2021. São apenas rótulos desses modelos de carro. Então não faz sentido unir esses pontos de medição através de uma reta, porque não existe uma continuidade entre o modelo de 95 e de 96, como está aí representado. Portanto, quando nós temos dados categóricos, ou seja, divididos em categorias, nós devemos utilizar gráficos de barra para representá-los. É o caso da figura azul aí do lado direito. Outra recomendação é esta aqui. Se você for comparar duas séries de dados que estão colocadas em gráficos diferentes, então use a mesma escala para que essa comparação faça sentido. Veja aqui, este gráfico da esquerda ele está variando do 0 ao 40. Já este gráfico da direita está variando do 0 ao 20. A consequência desse tipo de situação aqui do lado esquerdo é você levar o seu leitor a uma falsa conclusão. Pode ser que ele não note este detalhe de que as escalas estão diferentes e vai acabar sendo induzido pelo desenho a comparar esses dois gráficos como se estivessem na mesma escala. Então não faça esse tipo de coisa. Faça dessa maneira como está aqui em azul. Os dois gráficos com o eixo Y variando na mesma proporção, 0 a 40, 0 a 40. É claro que aqui vamos ferir aquela recomendação de utilizar ao máximo a área do gráfico. Mas aqui nós devemos respeitar uma recomendação mais forte, que é não induzir o leitor a um erro, a uma conclusão errônea. Ou seja, as considerações éticas devem vir sempre em primeiro lugar. Agora nós vamos ver uma série de situações em que nós mostramos como os programas que desenham gráficos não sabem elaborar gráficos verdadeiramente bons. Então não confie no template de gráfico que o Excel oferece para você. Da mesma forma, não confie nas opções padrões que estão no R ou então no Python. Você vai precisar ajustar essas configurações para elaborar gráficos que sejam vívidos e claros ao seu leitor. Veja este gráfico produzido por um aluno da disciplina de textos técnicos em 2018. Ele contém uma série de erros justamente porque ele confiou no padrão sugerido pelo Excel. Mas como você, com pouca experiência na elaboração de gráficos, pode descobrir quais são os problemas inseridos pelos softwares de elaboração de gráficos? O primeiro critério que você deve levar em conta é este aqui. Pense que seu gráfico vai ser visto em preto e branco. Tudo bem que muitos documentos são lidos numa tela de computador, num PDF, por exemplo, e vai estar colorido. Ok. Mas pense também que este documento pode ser impresso e será lido em preto e branco, provavelmente. Nesse caso, nós devemos procurar formas de contraste das séries de dados, de forma que o leitor possa visualizar esse contraste, ainda que o documento esteja impresso em preto e branco. O uso de cores variadas será apenas um acréscimo que você fará para o seu leitor que estiver acompanhando o seu texto na tela do computador. Então, nesse sentido, um melhor contraste seria este que está aí exibido. Cada série aqui foi desenhada com pontos de observação em formatos e cores diferentes. As cores já eram diferentes, mas agora a gente está colocando formatos diferentes. Nós também aqui estamos usando estilos de linhas diferentes, né? Linhas tracejadas, outras mais finas, outras mais grossas. Quais são as opções de contraste que nós temos? Uma delas é a forma geométrica dos pontos de observação. Quadrados, triângulos, cruzes, X. São algumas opções que você pode usar para diferenciar séries de dados. Além disso, você pode usar pontos cheios e pontos vazados para poder diferenciar as séries de dados. Além dos pontos de observação, a gente pode diferenciar as séries de dados pelas linhas que ligam um ponto de observação ao outro. Por exemplo, podemos fazer linhas mais finas ou mais grossas. É claro que a gente não pode fazer fina demais, de modo que nem apareça direito no gráfico, e nem grossa demais, que gere um resultado muito amador. Outra forma de diferenciar as séries de dados é pelo tipo de tracejado. Podem ser pontinhos, podem ser traços curtos, traços longos, traços e pontos. Existem várias maneiras.
E aí, a partir da combinação desses diferentes elementos, a gente consegue diferenciar uma série de dados da outra, além da cor propriamente dita. Outro problema que este gráfico também apresenta é justamente não usar bem a área do gráfico, ou seja, não centralizou os dados. Veja que todo esse espaço compreendido entre o 40 e o 60 ficou desperdiçado. Outro problema deste gráfico é que ele se limita a apresentar apenas os números absolutos. Veja só, nós temos aqui os anos 2006, 2008 até 2017. E para cada ano nós temos a quantidade de alunos que foram aprovados, reprovados por frequência, reprovados por nota ou trancados nessa disciplina de Álgebra Linear 1. Contudo, a cada ano, o número de alunos matriculados nessa disciplina pode variar. Então não adianta nada eu saber que em 2010 nós tivemos aqui um pico de quase 40 alunos aprovados. Se neste ano houve também um pico de matrículas, digamos 100 alunos aprovados, então a aprovação foi de 40%, ou seja, pode não ter sido muito melhor do que nos anos anteriores. Então, o mais correto aqui é que o aluno tivesse representado a porcentagem de alunos aprovados, reprovados e trancados, e não o número absoluto de alunos. Outro aspecto que poderia ser melhorado nesse gráfico é não usar legendas. Por quê? Quando usamos legendas, nós acabamos forçando o nosso leitor a fazer um movimento de olhos, um para a série de dados e outro para a legenda ao lado. E nessa movimentação de olhos, nós acabamos distraindo, tomando um tempo do leitor. A gente pode facilitar muito mais a leitura do gráfico quando exibimos os rótulos que indicam as grandezas representadas em cada série de dados ao lado delas. Então nós temos aqui o rótulo aprovados, ao lado da série de dados que representam as aprovações na disciplina, reprovados por nota na série correspondente e assim por diante. Então isso aqui evita de nós termos que ficar com um olho aqui na série de dados e outro olho na legenda colocada ao lado. Portanto, quando você for desenhar um gráfico de linha, tente seguir essas recomendações que nós colocamos aqui. O objetivo dessas recomendações é deixar a figura mais simples, menos poluída visualmente, evitando de sobrecarregar a memória de curto prazo do leitor e assim promovendo uma melhor compreensão do gráfico que estamos apresentando ao nosso leitor. Embora uma imagem valha mais do que 1000 palavras, não adianta encher a imagem de informação, senão ela vai ficar equivalente a 1000 palavras. Terminadas as recomendações sobre os gráficos de linhas, vamos abordar agora algumas recomendações sobre os gráficos de barras. Na verdade, nós temos alguns tipos de gráficos de barras. As barras horizontais, as barras verticais são os mais comuns. Barras, sejam verticais ou horizontais, mas com 2 ou mais séries de dados concatenados. E barras empilhadas, também podem ser verticais ou horizontais. Nós vamos focar nas barras verticais, mas se você desejar detalhes sobre os demais tipos de gráficos de barra, consulte a bibliografia que está no final da aula. A primeira consideração a ser levada em conta sobre os gráficos de barras é com respeito à largura delas. Elas não podem ser finas demais, nem grossas demais. Nós devemos utilizar uma largura que seja harmônica. Ou seja, a largura da barra não deve ser nem muito maior, nem muito menor do que o espaço entre as próprias colunas. Veja aqui o espaço entre A e B e a largura de cada uma das barras A, B, C, D, E. Essas duas larguras são proporcionais. Diferente daqui, em que a largura da barra é muito maior do que o espaço, e aqui em que o espaço é muito maior do que a largura da barra. Outra recomendação é com respeito à linha de base. Em um gráfico de barra, a linha de base deve sempre iniciar em 0. É diferente dos gráficos de linhas que nós vimos anteriormente. Neles, uma das recomendações mais importantes era representar os dados no centro da figura. E isso implica em que nem sempre a linha de base vai ser o 0. Porém, aqui, com os gráficos de barra, nós devemos ter a linha de base sempre iniciando do 0.
Por quê? Porque a comparação é feita mais no tamanho da coluna. Nosso cérebro, ele é automaticamente induzido a comparar as categorias não pelo valor numérico que colocamos aqui no alto das colunas, mas sim pelo tamanho da coluna. Então, se eu vejo uma coluna pequena e uma outra coluna bem grande, então eu já penso logo, nossa, essa da coluna grande é o maior, é o melhor. Mas neste caso, se quiséssemos ser realmente honestos, representaríamos o gráfico dessa maneira aqui em azul. O momento agora começaria do zero e iria ao 35%, e o segundo momento iria do zero até o 39,6%. Então, se antes essa diferença parecia ser muito grande, deixa de ser tão brusca quando representamos os dados a partir da linha base zero. Agora, para podermos encerrar este vídeo sobre gráficos, vamos abordar algumas recomendações sobre gráficos de pizza. Elas valem tanto para gráficos de pizza, propriamente ditos, como gráficos de rosca, que é uma versão mais modernizada dos gráficos de pizza. Normalmente eles são ruins, ou seja, evite usar gráficos de pizza ou de rosca. Por quê? Porque a comparação visual é baseada não mais na altura da coluna, que é basicamente uma dimensão, a altura da coluna. Nos gráficos de rosca ou pizza, a análise se baseia na comparação de ângulos e de áreas, ou seja, se estende por mais de uma dimensão da figura. Por isso, quando comparados aos gráficos de barra, eles exigem do leitor um esforço maior para fazer uma análise correta a respeito dos dados representados. Outra observação importante sobre gráficos de pizza e de rosca é que as categorias devem somar 100%. Por exemplo, em uma eleição para presidente com 2 candidatos, ou você vota no candidato A ou no candidato B, ou você invalida o seu voto. Não tem outra maneira. Já numa eleição para senador, em que você pode votar em 2 opções de candidato, então o percentual de votos recebidos por cada candidato não vai somar 100%. Portanto, no caso de eleição de senador, os gráficos de rosca e de pizza não são uma boa opção para representar os resultados. E esses gráficos também são indicados quando temos no máximo até 4 categorias. Quando temos muitas categorias, o gráfico de rosca ou de pizza, ele se enche de fatias, dificultando a compreensão do leitor. Nesse caso, um gráfico de barras, ele ainda consegue representar mais categorias. Veja esse exemplo aqui, que compara a representação da participação de fornecedores no mercado através de um gráfico de pizza, e este mesmo gráfico equivalente, só que representado em termos de barras. Veja que fica muito mais fácil de perceber que o fornecedor A, ele tem uma participação no mercado maior do que a do fornecedor B. Mesmo que os percentuais não fossem informados nestas barras, seria facilmente visível perceber que o fornecedor A tem uma participação maior que o fornecedor B. O que não acontece aqui neste gráfico de pizza da esquerda. A fatia do fornecedor A não é claramente maior do que a do fornecedor B. Alguns até poderiam achar que a fatia do fornecedor B, na verdade, fosse maior do que a do A. Justamente porque aqui temos que comparar o ângulo e a área dessas figuras. Porém, em essência, o que desejamos comparar tem apenas uma dimensão: participação, percentual de participação. E o gráfico de pizza induz o leitor a comparar não apenas uma dimensão, mas pelo menos 2, que é justamente a área da fatia. E a gente não está interessado numa área de fatia, e sim no tamanho da participação. Uma recomendação importante que vale não apenas para gráficos de pizza, mas para qualquer tipo de gráfico, é não utilizar os efeitos 3D. Eles podem parecer bonitinhos nas opções que o Excel oferece, mas eles não devem ser utilizados. Por quê? Porque esse efeito 3D artificial gerado, primeiro, ele ocupa um espaço que deveria ser melhor privilegiado para a informação em si, e, em segundo lugar, cria um efeito que pode dificultar a interpretação dos dados. Veja que aqui fica difícil de perceber que a fatia A ela é exatamente igual à fatia B, em termos percentuais. O efeito 3D induz o leitor a achar que a fatia A é maior do que a B.
Outra recomendação que vale também para qualquer tipo de gráfico é usar o fundo transparente. Não fique usando fundos coloridos sugeridos pelos templates do seu Excel, ou do Python, ou do R. Quanto mais simples, melhor. Quanto menos poluição visual, melhor para o entendimento do leitor. Em relação à apresentação de gráficos, de uma maneira geral, veja só que aqui voltamos ao exemplo de um gráfico de linhas. Procure, primeiro, utilizar um tamanho de fonte legível. Veja que aqui os números do eixo Y e do eixo X estão muito pequenos, são difíceis de serem lidos. Então use um tamanho de fonte maior. Veja no Excel como aumentar a fonte. Veja no Python ou no R quais são as opções que você deve programar para aumentar a fonte de exibição. A escala também deve ser proporcional. Veja só, aqui nós temos o ano de 2007, 2009, 2011. Até aqui tudo bem, dois anos. Mas de 2011 pulamos para 2012, reduzimos a proporção de 2 para 1 ano. E logo depois de 2012, usamos o ano de 2016, saltamos 4 anos. Ou seja, a escala não ficou proporcional. Por que isso? Porque o aluno ficou com preguiça e se limitou a usar a geração automática de gráficos da ferramenta que ele utilizou para medir o número de artigos que ele encontrou sobre um determinado tema ao longo de cada ano. Ainda sobre essas ferramentas de geração automática de gráficos, veja que esse é um gráfico muito ruim, porque quando nós temos categorias com nomes extensos, nós devemos utilizar gráficos de barras horizontais e não verticais como foi aqui gerado automaticamente, porque fica mais fácil de explicitar os rótulos de cada uma das categorias sem criar essa forma poluída como ficou aqui nesta figura. Além disso, também devemos organizar as barras segundo alguma ordem, crescente ou decrescente. Do jeito que está aqui, a gente tem 0 de uma categoria, uma de outra categoria, muitos artigos dessa categoria aqui. Isso dificulta a leitura do leitor. Fica mais fácil quando a gente apresenta de cara para o nosso leitor qual é a categoria que teve a maior quantidade de artigos selecionados e aceitos. E aí, em seguida, as demais categorias em ordem decrescente de valores. Outro problema também dessa figura é com relação à fonte. A fonte de onde o gráfico foi extraído, ele deve ser indicado na própria legenda da figura e não abaixo. Artigos selecionados por fonte, o que eu trocaria por artigos selecionados por biblioteca, porque na verdade várias bibliotecas digitais foram consultadas, e aí depois do ponto a gente colocaria fonte, relatório da revisão. Outra consideração para gráficos em geral é incluir as unidades de medidas e os rótulos no próprio gráfico. Ou seja, nós não devemos forçar o nosso leitor a ter que consultar o texto para poder entender aquilo que o gráfico representa. Então, quais são os valores numéricos do eixo Y? Quais são as categorias representadas no eixo X? Nós devemos explicitar. O que essas categorias representam? O que esses números representam? Devemos também explicitar. E também a unidade de medida. O tempo de execução está sendo medido em segundos? Está sendo medido em milissegundos? Isso também deve estar claro para o nosso leitor. E, por fim, para facilitar também a vida do leitor, devemos indicar exatamente qual é o valor correspondente a cada uma dessas colunas. Essa coluna aqui, ela está no 25? Provavelmente não, está um pouco abaixo do 25. Seria 23, 24? A partir desta expressão visual fica difícil de saber. Então, se a gente informa exatamente quais foram os valores medidos, a gente facilita o trabalho de interpretação do leitor. Por fim, sobre gráficos, o mais importante a se dizer é esta regra principal: elimine o ruído. Quanto mais informações, seja em texto, seja em cores, em linhas, figuras geométricas, quanto mais informações, tanto textuais quanto não textuais, nós colocamos numa figura, mais poluição estamos inserindo e mais difícil é a interpretação por parte do leitor. Veja que este gráfico aqui poderia ser muito mais facilmente representado da seguinte forma. Aqui neste gráfico em azul da direita, os valores numéricos exatos só foram inseridos depois do mês de maio, a partir de quando passou a haver uma diferença significativa
entre os tickets recebidos e os tickets processados. Veja que a legenda que foi colocada aqui sai, vai embora, e o rótulo é inserido diretamente ao lado da série de dado correspondente. Veja que os meses do ano não foram mais representados em seu nome completo, apenas as primeiras letras de cada mês foram representadas, porque são suficientes para indicar ao leitor qual o mês que se trata. A linha de grade foi retirada. Veja que não foi colocado esse vírgula 00 na parte fracionária dos números, foi apenas colocado 300, 250. Essa informação, vírgula 00, ela é redundante, não é necessário ela estar aqui. E por fim, já que os dados representados formam uma série contínua no tempo, janeiro a dezembro, ainda que a medição tenha sido feita de forma discreta ao final de cada mês, então optou-se por representá-los através de linhas, bem menos poluído do que toda essa área ocupada por cada uma das barras verticais, azuis e vermelhas. Portanto, resumindo o que vimos até agora, nós abordamos os gráficos de linha, que são adequados para representar dados numéricos no eixo X, gráficos de barra, que são adequados quando temos valores categóricos, ou seja, dividido em categorias no eixo X, e vimos também os gráficos de pizza e de rosca, que na verdade devem ser evitados. Antes de encerrar essa aula, pause o vídeo e verifique cada um dos itens desse checklist, dessa lista de verificação. Quando você elaborar um gráfico, verifique se você está atendendo cada uma dessas recomendações. Elas não esgotam todas as recomendações para elaborar um bom gráfico. Contudo, se você cumprir todas elas, com certeza você terá um gráfico minimamente apresentável que não vai causar tanto incômodo ao seu leitor. No próximo vídeo, vamos abordar a elaboração de tabelas. Até lá!